a palavra banto, de que eu falo, ela pode ser dividida ainda em um prefixo que nós chamamos de BA, que representa, nessa cultura, o plural do que vem depois. Então, ba, com mais o sufixo NTU, ntu, que a gente não fala tu, mas sim ntu. Então, o plural de ntu vem determinar exatamente quem assim se reconhece. A cultura banto é exatamente a sensação do saber existir unidos a um só pensamento. Então, quando o banto se identifica, ele quer dizer o seguinte, que eu sou banto, então todos os meus reflexos, todas as minhas conclusões, todas as minhas decisões serão as mesmas de um outro banto. Portanto, banto não é pessoa, mas é esse sentimento de coletividade, onde aí eu volto a dizer que seria então a cultura negra, não é? Porque a cultura negra ela está muito próxima da cultura banto. Quando a gente fala em o festival esse ano vai ter como título Muvuca de Pretuntum. Olha, a palavra muvuca é uma palavra africana que já significa um encontro sem nenhuma, vamos dizer assim, disciplina acadêmica ou disciplina social. É um encontro de liberais. Então, muvuca é uma reunião social sem estar presas a princípios ocidentais. Então, muvuca é um samba, é uma muvuca, um encontro de pagode é uma muvuca, um chorinho de cavaquinho, violão, tambor é uma muvuca, o cantar de várias pessoas reunidas seria uma muvuca. Agora, quando eu acrescento a muvuca de pretuntum, eu reforço mais ainda, primeiro, a questão dessa muvuca não ser de qualquer pessoa, mas que além de não ser qualquer pessoa, é a pessoa negra. Então, a muvuca de pretuntum. Além de ser preto, é um preto que cultua a coletividade banto. 2021, momento de pandemia, a gente está há 2 meses fazendo essa curadoria e com muita sede de encontro, né? De aproximação, de reaproximação, depois de muito tempo distanciados. E desde o início das nossas reuniões, essa energia banto permeou nossas discussões. E isso é da nossa existência, né? Nós aqui, pretos de Minas Gerais, a gente tem muito essa coisa interiorana, essa coisa e as muvucas criativas dizem disso. Né? A gente poderia ter selecionado apenas espetáculos prontos para já se apresentarem no festival ou shows prontos. E a gente quis criar espaços de troca. Então, artistas de diferentes linguagens artísticas, de diferentes gerações, se encontrando, se aproximando, se aglomerando com todos os protocolos para construir algo novo que fique para a cidade, onde o interno, o também seja valorizado tanto quanto o externo, o que se apresenta no palco, né? O processo já vale também. Eu acho que é uma outra possibilidade de se pensar e também de pensar a arte negra em toda a sua extensão, todas as suas possibilidades, linguagens e multiplicidades de caráter, linguagem, possibilidades estéticas, sonoras, confluências, expressões. Então, é uma responsabilidade absurda de estar pegando esse evento, de estar trabalhando com uma curadoria tão especial e
com uma equipe tão incrível para poder desenvolver isso. A gente está trazendo uma coisa que seria o Ubuntu, só que na prática. Né? Essa possibilidade da gente se misturar, da gente se ver de frente, da gente conseguir falar junto, conseguir perceber o outro. Então é muito potente, né? É muito potente poder estar fazendo isso agora, podendo estar envolvido nisso, ou seja, estar fazendo parte dessa grande roda, né? Então a gente tem falado muito dessa muxima pensante, né, que é o coração, mas que também movimenta e que faz as criações acontecerem. Então, nesse momento, a gente vem aí de uma pandemia e ainda passando por ela, a gente convida artistas e população da cidade, convida as outras cidades e ainda reforça a necessidade desse festival seguir fazendo conexões Brasil-África, justamente para a gente poder ter essa condição de mostrar o tanto que esse festival ele é importante no aquilombamento das pessoas negras. Então, a gente fazer essa proposta neste momento, ela é uma estratégia de continuidade. E é uma estratégia de afirmação da importância da cultura negra como estruturante para a formação da cultura brasileira e para essas conexões diversas que o Brasil tem que continuar fazendo e tem, inclusive, um papel importante nesse mapa mundial. A Muvuca é um espaço de encontro, onde estão encontrando artistas que são da música, da dança, das artes visuais, da iluminação, do som. E a ideia é um almoço de domingo em casa de mãe e vó preta, onde cada um leva uma coisa, a gente reúne ali, um toca, um dança, conversa, se dá receita sobre remédio para dor de barriga com as crianças. E eu acho que a Muvuca também é uma batalha. É uma batalha por narrativa também, porque a gente prova que é possível criar a partir do encontro, a partir da troca, a partir da nossa capacidade de criar coletivamente e não individualmente, de trabalhar longe da ideia de self, né, do eu. A gente trabalha com eus, são muitos eus. E a Muvuca, para mim, também tem uma questão de um trabalho que vai além do cultural. Ele também é filosófico, ele é energético, ele envolve a gente se unir para se nutrir e para crescer. Na Bahia nós se fazemos a Muvuca, tudo que é legal e assim, uma organização orgânica, não é que seja desorganizado, mas claro que existe uma organização natural nas coisas, nós chamamos Muvuca. E quando eu falo que existe uma organização, é porque ela começa e termina. Se não houvesse uma organização, não terminaria nunca, nem começaria nunca. Então a Muvuca, ela é feita para celebrar. E é muito pertinente, é muito legal que se utilize isso aqui, porque é exatamente o que a gente está fazendo. Eu não vejo várias muvucas, eu vejo uma grande muvuca, ok? Com várias manifestações e a gente trazendo não somente essa festa, celebração, mas muitas informações. O que eu vi, no que eu assisti aqui, são informações para a vida toda. Eu acho que nós estamos tendo aqui assim, uma aula antropológica, de cultura, de, sei lá, certo? Acho que estamos tendo uma salada, uma amálgama de linguagens artísticas que é genial, certo? E define muito bem Muvuca, né? Nessa diversidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo. É impossível pensar a cultura brasileira sem
pensar o atravessamento concreto que existe da cultura banto aqui, né? Tá no nosso alimento, tá na nossa língua, né? Tá, enfim, é uma herança viva nesse país, né? Nesse território, né? Antes de chegar a cultura iorubá, jeje ou os fons, os bantos estavam chegando aqui aos milhões. E uma cultura que é super presente, ela é super atuante em tudo. Nós somos bantos. No nosso comportamento, a única diferença é que os iorubás vieram depois e essa cultura se superpôs à cultura banto. Certo? Então, inclusive, quando se fala palavras bantos que estão incluídas no nosso vocabulário, no vocabulário brasileiro, nós pensamos que é uma língua só, que é iorubá. Eu acho que tem uma questão da circularidade, né? Desse tempo que se repete, se reinventando, não se repetindo. É sempre diferente, embora seja circular, embora exista começo, meio, começo, essa ideia de algo que é infinito e que vai se modificando por dentro está muito presente nessas artes. Eu acho também que essa questão da presença desse corpo que cria dramaturgia, que escreve, né, dessa escrita enquanto dança, também está muito presente. E a musicalidade, né, as sonoridades. Quer dizer, é como se você fosse capaz de abarcar numa presença humana, na figura humana, todas as outras humanidades que estão no mundo. Estou falando de planta, de bicho, quer dizer, tudo tem vida e tudo tem voz. Isso eu acho muito bonito. E isso está presente, muito presente aqui. E nas artes negras de modo geral, né? Essa influência banto, com certeza. Fora as palavras, né? Temos milhares de palavras banto. A muvuca, ela é importante para que a gente consiga conectar a nossa arte com a arte de outras pessoas, de outros segmentos, principalmente quando são pessoas pretas, falando numa linguagem de uma cultura preta. O elo que a gente está usando aqui é o oriki, que é um poema, nome, que é uma prática, né, dos povos da Nigéria, em que você vai construindo ao longo da sua vida o poema que diz sobre quem você é, né? E esse poema ele vai sendo acrescentado. Então a gente começou a muvuca com cada um fazendo o seu oriki, contando quem é e o que trouxe para a muvuca, o que cada um trouxe. E a partir disso, a gente está começando a promover esses encontros. Cada um vem, começa a falar do que faz e à medida em que vai se colocando, os outros também vão sendo atraídos para essa conversa. Aline. É a primeira vez que eu falo a língua dos meus pais, assim, crioulo, né? E eu nunca tive coragem assim, de colocar isso na minha dança, colocar isso na minha arte. Nunca. De vez em quando, eu sempre soube falar. A gente aprendeu muito novo, meu pai sempre foi uma pessoa que me imprimia muito a cultura assim, a gente, mas de alguma forma eu me sentia distante desse lugar de fala, então, né, eu conseguia dançar, tipo, muito esse contato com a dança, que é algo que atravessa a gente, mas eu não sentia essa necessidade de falar, sabe, de proferir palavras mesmo que eu sempre
sempre ouvi que eu não conseguia reproduzir de alguma forma. Assim. Então, é a primeira vez que eu faço isso. Acho que o encontro que a gente fez aqui, essa muvuca, acho que a questão era essa mesmo, assim, era entender não só assim a linguagem de cada um, mas como que cada um interage com sua linguagem, com a linguagem da outra pessoa, né? Então, o que mais nos interessou esses dias aqui foi o que poderia acontecer entre nós, né? Não conosco separadamente, isoladamente, mas entre nós. A gente chegou a desenhar no chão, né? Fizemos um ponto riscado circular para que a gente se colocasse dentro desse círculo e para que a gente interagisse, né? Então, tinha uma ideia de trabalhar muito como os rappers fazem, né? Como os repentistas fazem, né? Como acontece em muitas manifestações populares que tem canto responsorial, né? Que uma pessoa canta e o coletivo responde. Então, tinha muito isso do estímulo, né? Eu não gosto da palavra provocação, né? Eu acho que a gente não está aqui para provocar, a gente está aqui para estimular. A gente está aqui para acolher e para criar esse lugar seguro mesmo, né? Para que as pessoas possam se desafiar. E aí se desafiar às vezes você toca um instrumento e eu canto. Então eu canto e você responde com o instrumento. Às vezes eu faço uma performance, essa performance vai interagir com o trabalho de uma pessoa que pinta, por exemplo. Eu acho que é esse lugar. Eu imagino que o que nós estamos fazendo aqui é um Palmares. Eu acho que as diferenças, não tanto a similitude, as semelhanças, mas as diferenças é que está fazendo com que nós construíssemos algo grande. Eu acho que nós temos pessoas de várias áreas artísticas ou não, nós somos pessoas que todos são super talentosos no que fazem, mas imagine você, nós temos uma pintora, nós temos música, nós temos uma pianista, exímia pianista, exímio dançarino e uma dançarina, nós temos uma menina que faz circo, aqui nós temos ainda a grande cooperação de Akin, que é um nigeriano, que está trazendo toda essa informação ancestral, que pra gente vive isso o dia a dia, mas é muito legal ver uma pessoa que de origem iorubá conversando com a gente, dividindo com a gente. A importância de um festival como FAM são muitas, né? Não é uma coisa. Primeiro, é essa possibilidade de fazer com que Belo Horizonte acesse, né, a produção artística, cultural, intelectual, né, tanto da África como da diáspora africana. A gente tem muita potência, nós somos um país majoritariamente de pessoas pretas e a gente não vê isso refletido nas artes muitas vezes, né? Em espaços culturais, muitas vezes você vê que ainda o número é muito pequeno perto da quantidade de talentos, né? Eu que dei aula de dramaturgia por algum tempo, dou aula de dramaturgia, a gente encontra muitos talentos, então o número não bate, né? O que existe não está refletido no que é apresentado. Então, um festival de arte negra coroou essa necessidade da gente entender a potência estética das artes negras e, ao mesmo tempo, a dimensão política, que é entender toda essa produção de artistas negros e negras do Brasil. O preto deveria poder exercer sua arte os 365 dias do ano. Que o Brasil desse possibilidade para que isso acontecesse e que a gente não estivesse ainda no processo 2021 de inclusão do preto na arte, inclusão do preto nisso, inclusão do preto naquilo. Deveria ser normatizado a nossa expressão artística, a nossa expressão cultural e a celebração da nossa ancestralidade. Eu acho que está num momento de urgências, né? Ter eventos como esse, onde concentra e congrega essa arte, né?
sobretudo uma forma de respirar e resgatar a cultura de matriz africana. Então, o nome é propositado, a ideia é importante e urgente, né? E para mim, para me ser honrado de ser convidado, eu acho que cabe a mim um papel, né? Eu como um africano, estando aqui nas diásporas, então cabe a mim também trazer esses conhecimentos, aquilo que eu tenho como essência, né, da minha africanidade, porque eu acho que contribuirá muito para esse resgate dos valores socioculturais. É como se um irmão viesse ao encontro do outro e dar a mão para o caminho de volta para casa. Sobretudo, uma costura do cordão umbilical, né, que nos foi cortado. Isso acontecia, Nossa Senhora chorou, as lágrimas caiu no chão e da lágrima brotou. Olha e foi no campo Gomar que Nossa Senhora sentou. Olha, tamborete, dá licença. A nossa maneira preta, né, de habitar o mundo é vadiando. É assim que a gente transmite conhecimento, é assim que a gente cria, que a gente educa, né? E é incrível que essa lei, a primeira lei, depois que a gente adita a abolição da escravatura, é a lei da vadiagem. Então, vadiagem é algo muito importante para as pessoas criarem uma lei para ela, né? Então, o meu negócio é o seguinte: vamos vadiar, meu povo. Vamos vadiar, oh, vamos vadiar, meu povo. Vamos vadiar, oh. Eu peço licença pra nessa casa entrar, pra nessa casa entrar. Oh, eu também peço licença, eu também peço licença para vocês que aqui estão,